É algo que não percebemos, mas no nosso dia a dia usamos um sistema numérico complexo que levou milhares de anos para se desenvolver até a forma atual. Trata-se do sistema decimal, a forma como usamos para contar coisas diariamente. Veja, os números representados graficamente são uma moda relativamente nova se formos comparar com toda a existência da raça humana. Para resumirmos a história, os números começaram como marcas em madeiras e cerâmicas, inicialmente de forma aditiva simples, ou seja, cada marquinha representava uma unidade e, para saber o número, você somava as unidades. Com a evolução da escrita e da cultura, o sistema aditivo evoluiu e símbolos diferentes passaram a representar agrupamentos maiores, mas ainda se fazia adição para saber qual número era. Um bom exemplo deste sistema é o sistema romano. O sistema aditivo foi um sistema que funcionou bem por muito tempo, mas à medida que a civilização evoluiu mais e as relações entre os povos também ficou mais complicada, o sistema posicional foi inventado. Agora vamos comparar os dois sistemas para entendermos exatamente o que aconteceu. Vamos começar pelo sistema aditivo. Não é nenhum bicho de 7 cabeças e você já viu ele por aí. Os números romanos são um sistema aditivo. Vamos recordar como funciona? O 1 é representado pela letra I, o 2 por 2 Is, o 3 por 3 Is. O 4 pode ser representado de duas formas, 4 Is ou um I e um V, e o 5 representado pelo V. Indo mais para frente, o 10 é o X, o 50 é o L e o 100 é o C. O sistema se chama aditivo porque nós adicionamos os valores para identificar os números. Cada i representa 1 que somamos. Logo, 2is é 1 mais 1, ou seja, 2. O 6 é representado por vi. Às vezes temos uma subtração, no caso do 4, mas é fácil de saber, já que o menor número fica na frente do maior. Sabemos que é uma subtração 4, ou I para V, ou 1 para 5, logo 4. Esse sistema funcionava muito bem quando apenas somamos e subtraímos. Mas à medida que a matemática foi se tornando uma ciência mais complexa, a numeração precisou evoluir também. Surge o sistema hindu-arábico decimal, que é o sistema que usamos hoje e é classificado como um sistema posicional. O que isso quer dizer? O sistema posicional permite que usemos um conjunto menos complexo de algarismos, mas os seus valores vão se adequando de acordo com a posição. Quanto mais para a esquerda o algarismo se localiza, maior a potência de seu valor. Hoje, conseguimos enxergar isso de forma simples. A cada posição à esquerda que o número toma, ele ganha um valor em potência de 10. Veja que, no número 42, o 2, que é o valor mais à direita, representa apenas 2, porque estamos falando de 2 vezes 10 elevado a zero. Como 10 elevado a zero é 1, 2 vezes 1, 2. Já o 4 ganha o valor de 40, pois está na primeira casa à esquerda, então assume de acordo com a potência de 10 elevado a 1, multiplicado por 4. Na prática, é um processo simples, onde o valor posicional é representado pela multiplicação da figura pela base elevado à posição relativa no sistema. Mais um exemplo. Quando lemos o número 1701, estamos, na verdade, lendo assim: 1 vezes 10 a 0, 0 vezes 10 a 1, 7 vezes 10 ao quadrado e 1 vezes 10 ao cubo.
Se você traduzir todos os números, você tem 1, 0, 700 e 1000. Somando tudo, 1701. Muito bem, agora que você já entendeu como o seu cérebro decodifica os números, vamos analisar o sistema binário pela mesma ótica. O sistema binário é o sistema usado pelos equipamentos digitais. Processadores e controladores usam as lógicas booleanas, que operam com apenas dois estados, ligado e desligado, ou 1 e 0. Logo, quando formos trabalhar com portas lógicas, que são o cerne do processamento digital, usaremos o sistema binário. Como falamos, o sistema binário usa apenas dois algarismos de representação, o 0 e o 1. Isso quer dizer que não dispomos de todos os algarismos que estamos acostumados da base decimal. De qualquer maneira, no sistema binário, podemos da mesma forma calcular a mesma infinidade de números que conhecemos no decimal. A única diferença é que usaremos menos algarismos. Na prática, isso quer dizer que 7 em decimal é representado como 111. Por que 111? Vamos debulhar o número com a mesma lógica que aprendemos agora mesmo. O sistema é binário, certo? Então é base 2. Logo, os valores posicionais serão potências de 2. Começando da direita para a esquerda, 0, 1 e 2. Agora, multiplicamos os valores que descrevemos pela potência posicional e somamos. Pronto, 7. O milagre da matemática. Você já fez esse tipo de coisa instintivamente desde que você aprendeu os números. Olha só, para fins didáticos e tirar qualquer dúvida de como o processo funciona, faremos a mesma regra com o número decimal. Não só vamos rever como raciocinamos com o decimal, como vamos usar a mesma figura numérica nas duas bases. Veja o número 1101. Em decimal, nós chamamos assim 1101, porque já fazemos a relação na cabeça. Mas, na realidade, estamos aplicando as potências posicionais. Veja a diferença quando calculamos os dois ao mesmo tempo. Escrevemos os valores. Agora, vamos atribuir as potências posicionais das duas bases, 10 e 2. 10 na esquerda, 2 na direita. Agora as potências 0, 1, 2 e 3. Viu? Da direita para a esquerda. Agora, podemos calcular as potências. Depois, é só multiplicar. Veja como tivemos resultados diferentes para cada uma das bases, porque quem manda é o valor posicional. O que temos que perceber é que quando muda a base, o número muda completamente. Vamos então converter os números, ou em outros termos, trocar de base. Comecemos com uma conversão de decimal para binário. Na prática, essa conversão funciona para passar qualquer número decimal para outra base, mas vamos, neste momento, trabalhar com binário. O processo é simples. Basta dividir o número pela base desejada, sem fracionar e ir dividindo o quociente até que se torne impossível continuar. Veja na prática com o número 42. 42 dividido por 2 é 21 e sobra 0. O 21 dividido por 2 é 10, mas sobra 1. Vamos guardar esse 1 aí. O 10 dividido por 2 é 5. Não deu resto. O 5 dividido por 2 é 2 e sobrou 1. Guarda também. E o 2 dividido por 2 é 1, com resto 0. Não dá mais para dividir. Depois da sequência de divisões feitas, coletamos o último quociente
esse 1 bem aí embaixo e agrupamos com os restos que encontramos, de baixo para cima, produzindo o número em binário. Veja que nós fizemos uma sequência que vai da esquerda para a direita, mas nós lemos da direita para a esquerda. Observe a posição com o resultado final. Usando o mesmo 42 do exemplo anterior, vamos agora converter para o sistema octal, ou seja, a base 8. É o exato mesmo processo, só que não vamos dividir por 2, mas sim pelo 8, que é a base. Veja que este número não pode ser chamado de 52, mas sim de 52, porque apenas números na base 10 ou decimais podemos falar como estamos acostumados. Nós lemos 5, 2 na base 8. Já estamos com tanta prática em conversão que para fazer para a base 16, você já sabe como vai terminar. Dividimos 42 por 16 e temos 2 e 10. Só que não podemos usar o 10 na sua forma 10, pois confundiríamos com o número resultado com 210, 210. Então, para bases que são maiores que 10, atribuímos letras do alfabeto para os algarismos que estão lá para o fim, depois do 9. Então, a relação fica assim, e o número em decimal chama-se 2A. Veja na tabelinha que até o 9 nós não temos nenhum problema. Mas como 10, 11, 12, 13, 14 e o 15 usam dois algarismos, nós precisamos substituir por letras. É basicamente inventar um código novo usando letras que já conhecemos, algarismos de um alfabeto que já é conhecido. O caminho de volta é tão simples quanto o começo dessa nossa aula. Basta atribuir os valores posicionais de cada base e multiplicar pelo número. Vamos pegar um valor em binário, o mesmo 42 que achamos anteriormente. Vamos pô-lo aqui, mais separadinho, para método didático. E agora aplicamos as potências posicionais. Como é base 2, usamos o 2 e a potência vai crescendo a partir do 0, da direita para a esquerda. Calculamos as potências e temos esses valores. O mesmo processo pode ser feito para transformar qualquer base em decimal.